Sabe, muita gente pensa que ter dificuldade com dinheiro é um problema só de quem ganha pouco. Mas e se o buraco for mais embaixo? E se, na verdade, existir um padrão, um ciclo quase invisível que prende as pessoas, não importa o quanto elas ganham no fim do mês? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui, o mecanismo silencioso que impede tanta gente de prosperar. E tudo começa com essa pergunta. Por que para tanta gente o dinheiro parece que nunca dá? Mesmo quando vem um aumento, uma promoção, a sensação no fim do mês é a mesma. A gente está sempre correndo atrás, sempre no limite. Isso já dá uma pista de que o problema não é só o número que entra na conta, mas sim o que a gente faz, ou melhor, o que um padrão faz com esse dinheiro depois que ele chega. Vamos entender isso a fundo? Então, vamos lá, o conceito-chave aqui é o que a gente chama de ciclo invisível. Pensa nisso como se fosse um aplicativo rodando em segundo plano na sua vida financeira. Ele é automático, ele se repete todo mês, e o pior, a maioria das pessoas nem percebe que ele está ali ditando as regras. É justamente esse padrão que cria uma espécie de armadilha que mantém as pessoas numa corrida sem fim só para pagar as contas, mesmo quando, na teoria, a vida financeira delas deveria estar melhorando. E olha como esse ciclo é simples e até óbvio quando a gente para ver. Primeiro, a gente trabalha, troca tempo, energia, conhecimento por um recurso. Depois, a gente ganha. O salário cai na conta, aquele alívio momentâneo. Aí vem a terceira etapa, que é a mais crítica de todas: gastar. É aqui que a mágica acontece, só que ao contrário. O dinheiro vai embora, pagando conta, desejos e, muitas vezes, aqueles impulsos que vêm do nada. E por fim, repetir. O mês vira, o dinheiro já foi e o ciclo recomeça. Do mesmo jeito, sem nenhum avanço real, sem nenhuma construção de patrimônio. E aqui tem uma definição que é muito importante. Quando falamos em ciclo da pobreza, nesse contexto, não é sobre não ter o que comer. É sobre um padrão que impede a pessoa de acumular qualquer tipo de riqueza. Ele cria uma dependência total do próximo salário. Se o trabalho para, tudo para. A pessoa fica completamente vulnerável. O dinheiro se torna só uma ponte entre um mês e outro. Ele passa pela mão da gente, mas não fica. Ele não vira uma ferramenta para construir segurança, para construir liberdade. Tá, o ciclo está definido. Mas a pergunta que não quer calar é por que as pessoas ficam presas nisso? Se é uma coisa tão ruim, por que é tão difícil de escapar? A resposta não é preguiça nem falta de esforço, não. A verdade é que existe uma combinação de fatores, muitos deles psicológicos, que reforçam esse padrão dia após dia. Vamos ver quais são os principais. Os grandes vilões da história são esses aqui. Primeiro, a falta de uma estratégia. Sem um plano, o dinheiro não tem destino, ele simplesmente some. Depois, a inflação do estilo de vida. Essa é perigosa. É aquela coisa de ganho mais, logo gasto mais. A gente junta isso com os gastos emocionais. Sabe aquele dia péssimo que termina com uma compra online para se sentir melhor? Pois é, isso é buscar alívio imediato, mas sabotar o futuro. A falta de educação financeira básica piora tudo, porque a pessoa não entende como os juros funcionam, como usar crédito de forma inteligente. E, por fim, a busca pela recompensa imediata. O nosso cérebro é programado para querer o prazer agora e adiar a segurança para depois. Cada um desses fatores é um cadeado que tranca a pessoa dentro do ciclo. E essa frase aqui, olha, ela resume perfeitamente um dos fatores mais traiçoeiros à inflação do estilo de vida. É quase uma lei da física financeira. Quanto mais se ganha, mais se gasta. O aumento que deveria ser um respiro, um passo para a liberdade, vira só um upgrade no carro, no aluguel, nos restaurantes. O resultado é como correr numa esteira. A pessoa aumenta a velocidade, se esforça mais, sua mais, mas continua exatamente no mesmo lugar. A esteira ficou mais chique, a corrida está mais intensa, mas a linha de chegada, que é a tranquilidade financeira, não ficou nem um centímetro mais perto. Então, se o problema não é só o quanto se ganha, onde é que está a solução? A resposta é surpreendente e libertadora ao mesmo tempo. Ela está no comportamento. É a mudança de hábitos e de atitude em relação ao dinheiro que realmente tem o poder de quebrar esse ciclo. E a boa notícia é que isso não depende de ganhar na loteria. Depende de uma decisão. É aqui que o jogo vira de verdade. Então vamos deixar isso bem claro. O que diferencia quem consegue sair do ciclo e quem fica preso nele não é a sorte, não é ter um salário de diretor, é o conjunto de ações que a pessoa toma de forma consciente e disciplinada todos os dias. É sair da posição de passageiro, onde o dinheiro manda na vida, e assumir o volante. É parar de ser controlado pelo dinheiro e passar a controlar o dinheiro. E esse controle vem de hábitos novos. São eles que constroem um novo ciclo. Primeiro, controlar os gastos. Não é ser pão duro, é ter clareza, saber para onde o dinheiro está indo. Depois,
Planejar. O plano é o mapa que dá direção a esse dinheiro. Ter metas claras transforma o ato de poupar. Deixa de ser um sacrifício e vira um propósito. Investir de forma consistente, mesmo que seja pouco, faz o dinheiro começar a trabalhar para você. E talvez o mais importante, manter uma visão de longo prazo. Entender que enriquecer é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Ok, a gente já entendeu o problema, as causas e os hábitos para sair dele. Mas, na prática, qual é o primeiro passo? Qual é a mudança mais impactante que uma pessoa pode fazer para de fato começar um ciclo novo, um ciclo de crescimento? Existe uma única virada de chave, uma única mudança de mentalidade que abre todas as outras portas? A revolução está toda aqui, nessa simples inversão. A mentalidade antiga, a que prende as pessoas, é a de primeiro eu gasto e depois, se sobrar, eu guardo. O problema é que quase nunca sobra, né? A nova mentalidade vira o jogo de ponta cabeça. Primeiro eu guardo e depois eu gasto o que sobrar. Isso é o famoso pague-se primeiro. A pessoa define que o seu futuro é uma prioridade. Então, antes de pagar qualquer outra coisa, ela separa uma parte para os seus objetivos. Isso transforma a poupança de algo opcional em uma despesa fixa, a mais importante de todas. Pode parecer uma coisa boba, só mudar a ordem, mas a simplicidade disso esconde um poder gigantesco. Esse pequeno ajuste, com o passar do tempo, muda completamente o resultado financeiro de uma vida. É o efeito dos juros compostos agindo sobre aquele dinheiro que foi separado primeiro. É a diferença entre chegar no fim de todo ano no 0 a 0 e chegar com um patrimônio que não para de crescer trabalhando sozinho. E no fim das contas, a grande lição é essa. Ninguém precisa de uma virada de mesa radical da noite para o dia. São as pequenas mudanças como essa de guardar primeiro, aplicadas com disciplina, com consistência, mês após mês, que têm o poder real de quebrar o ciclo. É a força do hábito, construindo, tijolo por tijolo, um futuro financeiro completamente diferente. E a gente termina com essa reflexão. Olhando para tudo isso, a questão não é sobre o que fazer daqui a um ano, mas o que pode ser feito agora. Qual é a menor mudança, o menor ajuste de comportamento que pode dar início a um ciclo totalmente novo a partir de hoje? Porque, como a gente viu, é nesse primeiro passo, nessa pequena decisão repetida várias vezes, que mora o poder de transformar um destino financeiro por completo.